para estar com você. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam com saúde e tranquilidade. É um prazer estar presente hoje aqui para falar um pouquinho sobre o Lattes, com um foco específico para discentes de pós-graduação. Então, a gente fez um recorte de algumas das questões Carolina, mais importantes. Você. Obrigada. A gente vai passar por algumas questões que são mais relevantes, mais comuns, e vamos nos acostumando aqui. É a primeira vez que eu estou trabalhando aqui com uma live no YouTube e espero que dê tudo certo. Então, como a Luciana falou, as perguntas podem ser feitas aí no chat do YouTube e, ao final, a gente responde. Eu não estou no YouTube, assim, observando todas as perguntas, né? A Luciana e o Ricardo Trevisan vão ajudar, então não adianta conversar, assim, diretamente comigo, que eu não vou conseguir visualizar, mas, ao final, a gente responde todas as questões. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, hoje a gente vai falar sobre currículo Lattes, especificamente os campos fundamentais de preenchimento para alunos de pós-graduação. É legal notar que o currículo Lattes ele tem uma importância e uma especificidade bem interessante, que foi um esforço grande dos órgãos de gestão da pós-graduação no Brasil para criar esse banco de dados nacional na web, né? Desde 99, eles vêm desenvolvendo esse esforço, ele é público, de acesso livre, ele auxilia não só aos órgãos como a CAPES, o CNPq, de compartilharem, gerenciarem os programas, a produção dos pesquisadores brasileiros nos programas de pós-graduação, mas ela também auxilia os próprios pesquisadores e os próprios programas de pós-graduação. E ele é um registro fundamental, né, da produção docente e discente no Brasil. O Lattes é acessado, todo mundo conhece esse link, é o lattes.cnpq.br. Imagino que todos já tenham o seu Lattes criado. Quem tiver que criar um currículo, não é exatamente essa aula que a gente vai dar hoje, assim, digamos, do zero, mas é só clicar aqui e cadastrar com seus dados iniciais. Depois, a partir do momento que você já tem um currículo, você vai atualizar o currículo clicando aqui. O Lattes é uma ferramenta importante também para a gente conhecer o campo de pesquisa e os pesquisadores que estão no nosso campo. Então, é super importante, enquanto ferramenta de busca, para a gente saber doutores e demais pesquisadores, né, de todos os níveis de graduação. É só selecionar o nome, fazer uma busca e você tem a possibilidade de acessar a produção dos pesquisadores brasileiros das mais diversas ordens. Eu fiz essa aula com o meu Lattes, né? Essa aula ela foi produzida para um simpósio que nós realizamos logo no comecinho do ano, no programa da FAO-UNB. Então, ele tem, assim, meu Lattes está mais atualizado do que isso, e aí eu já aproveito para dar uma dica muito importante, vou reforçar isso sempre que possível, que é importante você atualizar a cada nova produção sempre. É importante criar o hábito de atualizar o seu Lattes a cada momento que você realizar uma atividade que seja relevante para a produção acadêmica. E não esquecer, gente, de, ao finalizar uma atualização, clicar no botão
enviar ao CNPq, senão não adianta nada. Vamos lá. Qual é a primeira parte do Lattes? A parte super importante aqui para começar, e eu vejo que tem algumas pessoas que não prestam muita atenção nisso, são os dados gerais e especialmente o seu resumo. O resumo é um texto inicial do currículo Lattes, o Lattes te dá uma opção dele gerar isso automaticamente, mas eu não recomendo muito essa opção. Recomendo que você gaste um tempinho para descrever o seu perfil acadêmico, o seu currículo e as suas produções mais relevantes, prestando atenção que esse resumo, ele funciona, na verdade, como uma breve narrativa da sua trajetória acadêmica até aquele momento. Então, ele vai incluir as suas formações concluídas e em andamento, bolsas e prêmios que você eventualmente ganhou, quais grupos de pesquisa você participa, né, de quais grupos, eventualmente as suas publicações de destaque mais importantes, no caso de um livro ou alguma coisa do tipo, as suas linhas de pesquisa no programa e os seus interesses de pesquisa. No caso também é importante você mencionar o seu cargo, né? Se você no meu caso, professora adjunta do departamento, quando que eu comecei a fazer parte desse corpo docente, ou se você é mestrando, se você é doutorando no determinado programa, é muito importante. Por que que é relevante colocar a sua trajetória mais detalhadamente nesse resumo? Porque quando você for participar de qualquer inscrição para uma bolsa de pesquisa, para qualquer tipo de agência de fomento, normalmente tem um número muito grande de pesquisadores que fazem parte, que vão mandar inscrições, e aí o resumo vai ser o primeiro contato dos avaliadores com o seu perfil acadêmico. Então, não menosprezem a importância do resumo. Seguindo nos dados gerais, gente, só para explicar, eu estou indo aqui aba por aba, não vou correr exatamente todas, mas vou correr pelas mais importantes. Ainda em dados gerais, além das suas informações pessoais, né, nome, etc., etc., tem um campo que é muito relevante, que é o campo da sua identidade ORCID, ou seu ORCID. Né? O ORCID é uma identidade individual que está relacionada aos autores de publicações. O ORCID é uma organização sem fins lucrativos, está no site www.orcid.org. Você entra lá, o registro é gratuito, é super rápido, eles até fazem a propaganda aqui, a registration takes 30 seconds. Hoje em dia, a maioria das revistas está exigindo que os seus autores, até na submissão, não só para publicação, mas na submissão para uma revista, que você tenha o ORCID. Então, sugiro a todos que entrem no site do ORCID, façam o seu cadastro. Ele abre uma página com o seu nome, você tem a possibilidade de colocar todas as formas como você é chamado, as diferentes abreviações. No meu caso, por exemplo, C pescatória é uma das mais importantes, mas como eu estudei, trabalhei e publiquei nos Estados Unidos, por exemplo, lá não tem opção, é o último nome, então as minhas citações lá são Carolina Silva. Ele captura uma parte das suas publicações que ele vai identificar, mas você também tem a oportunidade, se você tiver tempo, de preencher mais informações no ORCID, como, por exemplo, aonde você trabalha, quais são os seus níveis e qualificações educacionais, as diferentes posições que você assume em alguma associação, etc., etc., e ele captura as suas publicações. Mas mais importante do que preencher a página do ORCID é você ter esse número aqui, que é o da identificação ORCID. Depois, aqui no caso é a minha,
Você volta aqui em dados gerais, lá no site do Lattes, e você, depois da filiação, você vai ter a possibilidade de registrar ou conectar com o seu Orcídeo. É só copiar aqui o endereço completo, HTTPS, não esqueçam, tem que ser o endereço completo, você consegue salvar e o Lattes fica com o seu Orcídeo registrado. Vamos agora para o segundo ponto, para a segunda aba, que é uma aba bem relevante, e essa, gente, eu vou pedir bastante paciência de vocês, porque tem algumas coisinhas aqui que são bem chatinhas, mas a gente vai fazer devagar e no final a gente responde as perguntas. No item formação, tem a formação mais importante que você vai ter que preencher, que são os seus níveis de formação acadêmica. Você pode colocar a graduação. É bastante comum que os alunos que estão na graduação coloquem também a sua formação de ensino médio e etc, etc. Incluir as suas pós-graduações já concluídas e a sua pós-graduação em andamento. No caso, pode ser a graduação em andamento ou a pós-graduação em andamento. E para isso vai ser muito importante que você inclua o nome da sua orientadora, do seu orientador, corretamente. Tem que entrar no Lattes da sua orientadora, observar a grafia do nome, colocar aqui, registrar corretamente, porque o Lattes, dessa forma, vai conseguir vincular o seu currículo com o currículo da sua orientadora ou orientador. Você também tem possibilidade de incluir períodos sanduíches, no caso de um sanduíche durante o doutorado, ou períodos de intercâmbio, muito comum durante a graduação, ou talvez era muito comum durante a graduação no tempo do Ciências Sem Fronteiras. Outra coisa super importante para colocar são todas as suas participações em pesquisa, como, por exemplo, o PIBIC. Você também tem possibilidade de incluir pós-doutorado, livre docência, outras informações, e nesse item de formação complementar, incluir os cursos de curta duração que você eventualmente tenha desenvolvido como aluno, cursos que você tenha feito como aluno. Então, essa é a aba de formação. Agora a gente vai para a terceira aba, que é a aba de atuação profissional. Então, a gente está aqui só lembrando. Estamos aqui nessa terceira aba agora, a aba de atuação profissional. O que você vai incluir na sua aba de atuação profissional? Todas as suas experiências profissionais, não só aquelas acadêmicas. Aqui no meu caso, eu incluí, tracei aqui um pouco da minha trajetória, incluindo todos os lugares onde eu trabalhei. Cada inclusão de novo item que você realiza, você pode dizer se ele está vigente até o presente ou se ele já foi finalizado. Então, você pode incluir não só os seus trabalhos, vínculos empregatícios, mas você também deve incluir a sua vinculação institucional, no caso, onde você fez a graduação, onde você está desenvolvendo a pós-graduação. Participação em associações ou em organizações também são bem-vindas. Aqui, eu participei durante 2 anos do Instituto de Arquitetos do Brasil, participo hoje da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, e sugiro que vocês incluam todas as participações em organizações e associações. Mas o que a gente vai tratar aqui, no caso específico, é de você criar o seu vínculo com a Universidade de Brasília. Ou, no caso, eu sei que tem outros alunos de outras instituições que estão presentes, criar o seu vínculo com a instituição onde você está desenvolvendo o seu estudo de pós-graduação. É só clicar aqui em um novo item. Ótimo, desculpa, gente. Achei que tinha tido um problema aqui
na apresentação. Então, quando você clica naquele item, incluir um novo item, ele abre essa aba aqui, onde você vai preencher o nome da instituição, o tipo de vínculo, se possui vínculo empregatício, o seu enquadramento funcional, a sua carga horária semanal, ou se ela é dedicação exclusiva, e o período onde você iniciou esse trabalho. A gente pede a todos os mestrandos e doutorandos que criem o vínculo com a Universidade de Brasília e com o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura. Então, você vai preencher aqui a Universidade de Brasília, é só clicar. Quem já mexeu no Lattes sabe que a lógica é sempre essa. A gente clica nessa lupa, procura a instituição, a maior parte das vezes com possibilidade de você cadastrar uma instituição que, porventura, não esteja cadastrada. Então, você cadastra a Universidade de Brasília. Depois, o tipo de vínculo é que vai ser um pouco diferente. Se você é bolsista, né, se você tem um vínculo com a universidade que seja de bolsa, você escolhe essa opção, mas, infelizmente, né, a maior parte dos nossos alunos vai estar caracterizado como outro vínculo. Ao escolher o outro vínculo, ele vai pedir para você especificar, você confirma, e ele imediatamente já vai entender que não existe um vínculo empregatício. A nossa sugestão é que você escreva, você pode cadastrar isso aqui, é uma coisa que você escreve textualmente, aluno de mestrado, aluno de doutorado, ou mestrando, doutorando, enquadramento funcional como discente e a carga horária semanal. No caso, o mês e o ano que você entrou no programa, e vai deixar aqui o atual, porque ele não foi finalizado. Quando você se formar, defender, né, o mestrado, o doutorado, é só clicar no finalizado, você vai entrar nessa mesma aba, vai finalizar essa ação e ela fica registrada. Aí vai aparecer para você, na aba Atuação Profissional, o seu vínculo, no caso, com a Universidade de Brasília. Posteriormente, o que é importante fazer? A gente vai passar agora para uma segunda atividade que tem que ser relacionada, que é a criação de uma linha de pesquisa dentro do programa. Não é que você, enquanto aluno do mestrando, doutorando, vai criar uma linha de pesquisa, não é isso. Você, enquanto mestrando e doutorando, participa de uma área de pesquisa dentro do programa e de uma linha de pesquisa. E é muito importante que você crie isso dentro do seu Lattes para refletir com precisão a sua atividade acadêmica dentro do vínculo profissional Universidade de Brasília. Como é que a gente faz isso? Só para explicar para vocês, depois de criar o vínculo, vocês vão clicar no item Universidade de Brasília, e ele vai abrir para você essa aba das atividades. E aí você vai incluir um novo item, é uma nova atividade. Lembrando que o que a gente está querendo aqui é criar uma linha de pesquisa dentro do seu Lattes. Então, você vai clicar aqui, incluir um novo item, e ele vai abrir essa página, clica aqui em incluir um novo item. É claro, aqui eu tenho uma série, né, de diferentes tipos de atividades desenvolvidas. Quando você clicar em incluir um novo item, ele abre vários tipos. Direção e administração, pesquisa e desenvolvimento, estágio, serviço técnico especializado, extensão universitária, treinamento, outra atividade técnico-científica e participação em conselhos, comissões e consultorias. A gente está aqui focando na criação de uma linha de pesquisa, mas percebam que todos esses tipos de vínculos, de atividades, podem ser criadas dentro daquele vínculo com a Universidade de Brasília. Então, se você participa de um projeto de extensão universitária, você pode registrar essa atividade dentro do seu vínculo com a Universidade de Brasília. Se você fez algum tipo de treinamento, se você faz um estágio, etc, etc. Nosso foco aqui é criar um item pesquisa e desenvolvimento, que é aqui que vai aparecer a possibilidade de criar uma linha de pesquisa.
Então, você clica em pesquisa e desenvolvimento, vai criar essa atividade, e depois, de novo, lá na aba atuação, você vai clicar em linhas de pesquisa. Clicando aqui em linhas de pesquisa, você vai ter a possibilidade de editar essa linha, incluindo o título e o escopo dessa linha de pesquisa. Mas você vai inventar isso? Não, claro que não. Você vai entrar no site do PPG, do programa de pós-graduação, vai olhar qual é o escopo da linha de pesquisa, vai copiar e vai colar aqui dentro da linha de pesquisa. Só para mostrar para vocês, quando você clica lá em linha de pesquisa, é essa aba aqui que é aberta, o título já vai estar lá, porque você já criou, copia aqui o escopo dessa linha de pesquisa, diz que ela está ativa, e você tem a oportunidade de complementar algumas informações, como palavra-chave, áreas, etc. Depois é só clicar em salvar, e essa linha de pesquisa vai estar criada dentro dos celulares. Essa questão da linha de pesquisa, ela costuma dar um pouquinho de problema, talvez tenham perguntas, a gente retoma isso ao final da aula. A quarta aba é uma das abas mais relevantes que a gente tem, que é a aba Projetos. É a aba onde a gente pode registrar os projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento tecnológico, projetos de extensão, de ensino e outros tipos de projeto. A gente vai focar agora particularmente nos projetos de pesquisa. E quais são os projetos de pesquisa que você vai incluir aqui na aba Projetos? Em princípio, podem ter outros, mas minimamente você vai incluir 2 projetos de pesquisa. Um, que é o seu, o da sua pesquisa enquanto mestrando e enquanto doutorando. Você vai incluir o título da sua pesquisa, o resumo dessa pesquisa, e vai incluir você como coordenador dessa pesquisa e o seu orientador como membro participante. O segundo projeto de pesquisa que você precisa cadastrar é o projeto de pesquisa da sua orientadora ou do seu orientador ao qual você está vinculado. Todos os alunos de pós-graduação estão formalmente vinculados a um projeto de pesquisa dos seus orientadores. É claro que para saber qual, você precisa entrar em contato com a sua orientadora e seu orientador, saber qual é esse projeto de pesquisa. Você vai entrar no Lattes da sua orientadora ou seu orientador e copiar esse projeto de pesquisa para o seu Lattes, colocando o seu orientador ou a sua orientadora como o coordenador da pesquisa e incluindo-se como membro dessa pesquisa e os demais colegas que, porventura, façam parte desse projeto. Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês, esse aqui foi um dos projetos de pesquisa mais importantes que eu fiz até hoje, que foi o do meu doutorado. Então, eu incluí aqui o nome do projeto, eu deveria ter incluído a descrição, façam isso. Você vai incluir o ano de início, ele vai ficar aqui em aberto, porque não foi finalizado. Você vai incluir a instituição de execução, o órgão do qual faz parte e toda a equipe que faz parte desse projeto. No caso da sua pesquisa, é você e seu orientador. Acho que sobre projetos de pesquisa é isso, reforçando, gente, que no mínimo você precisa cadastrar esses 2 projetos de pesquisa. Todo o Lattes, ele funciona com uma lógica que é muito interessante. Você pode incluir um projeto de pesquisa como um projeto que está em andamento, e depois, quando ele é finalizado, você entra novamente naquela aba, clica, muda a situação dele para concluído, e o Lattes vai finalizar isso e registrar esse projeto de pesquisa como concluído. Isso pode ser feito também para todos os tipos de atividades às quais você vincula, desenvolve dentro de um vínculo institucional. Isso serve para vários itens dentro do Lattes, é uma lógica super bacana, que facilita bastante e compreende que tem certas coisas que têm um período de duração, depois elas finalizam, e você só entra e finaliza esse item dentro do Lattes. Acho que é uma lógica bastante interessante, que economiza bastante trabalho da nossa parte.
Às vezes pode surgir uma dúvida, puxa vida, mas eu nem sei se o título da minha pesquisa vai ficar esse mesmo. Não tem problema, gente. Cadastrem o seu projeto de pesquisa com o título que ele tem agora e, eventualmente, ele pode mudar. Na minha experiência, normalmente ele muda mesmo, né? Ele fica mais específico, mais detalhado, mais claro, mais objetivo. E aí você pode voltar nesse item dentro do seu Lattes e alterar o nome do projeto, sem problemas. Então, encerramos aqui a parte de projetos de pesquisa. Agora nós vamos aqui para a quinta aba. Gente, só lembrando que os outros tipos de projetos, como, por exemplo, o projeto de extensão, a lógica é a mesma. Você vai entrar em projeto de extensão, criar um novo item, botar o título, botar o resumo, e incluir todos os membros que fazem parte daquele projeto. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa aba projetos para falar sobre vinculação. Mas, por enquanto, vamos esperar e vamos para a quinta aba do Lattes, que é a aba de produções, que é uma das abas maiores e onde a gente encontra mais itens que correspondem, né, em grande medida, à diversidade de produção do campo científico. Ela é basicamente dividida em 3 partes. A gente tem produção bibliográfica, produção técnica e outras produções artísticas ou culturais. A lógica de cada um desses itens é sempre a mesma. Você clica num desses itens, ele vai abrir uma aba onde você registra o título. No caso da produção bibliográfica, você vai incluir, por exemplo, artigos completos publicados em periódicos, que é a nossa grande saga enquanto pesquisadores no esforço de publicizar as nossas pesquisas nas revistas científicas do nosso campo e de campos afins. Quando você clicar nessa aba dos artigos completos, você vai ter a oportunidade, por exemplo, de registrar utilizando o DOI, que é um identificador único para a produção bibliográfica, e você pode colocar o DOI no Lattes, ele vai capturar automaticamente todas as informações, incluindo o título, incluindo o nome da revista, o volume, o número, as páginas. Caso você não tenha o DOI, você pode fazer de qualquer forma esse registro manual. É importante notar que a produção bibliográfica, você tem a opção dos artigos completos, publicados em periódicos, só reforçando, são os artigos publicados em revistas científicas, revistas que tenham as características básicas das revistas científicas, que é o peer review, ou a revisão por pares, que tem conselho científico, enfim, que tem um processo que responde aos processos de produção e de divulgação científica balizada pelo conhecimento avaliado por pares. Você pode, já sabendo, muitas vezes você já mandou um artigo, você sabe que ele foi aceito para publicação, mas o trâmite da publicação pode demorar um pouco, então você já pode adiantar um pouco esse trabalho, incluindo aqui os artigos aceitos para publicação. Lembrando, gente, que artigos aceitos para publicação não são os artigos que você submeteu, ou seja, os artigos que estão no prelo, não é isso. São os artigos que estão em trâmites finais de publicação e os quais você já recebeu um aceite da revista. Aqui tem a opção livros e capítulos de livros, textos em jornais ou revistas, magazines, né? A nossa área tem várias, né? Por exemplo, a revista Projeto, ou outras revistas que não participam desses trâmites das revistas científicas, mas que têm um importante valor no sentido de divulgação de produção, especialmente produção de projetos, trabalhos publicados em anais de eventos, apresentações de trabalhos ou palestras, e aí não vem ao caso, mas partitura musical, traduções, prefácios, pós-fácios e outros tipos de produção bibliográfica.
Na área de produção técnica, que é muito importante, muito comum também na nossa área, tem uma outra série de opções que vocês podem avaliar um por um detalhadamente, mas assim, assessoria, consultoria, trabalhos técnicos como relatórios de pesquisa, a participação na mídia, como entrevistas, participação em mesas redondas, programas, comentários na mídia, elaboração de maquete, editoração de revista, manutenção de obra artística, elaboração de cartas, mapas, cursos de curta duração ministrado, ou seja, um curso onde você é o professor que ministra esse curso, enfim, tem uma série de opções aqui. E, por fim, a produção artística e cultural, que aí eu vou até fazer uma parte que é muito específico para a UNB. Nos últimos anos, a gente teve uma discussão que foi levada, inclusive, para a coordenação do PIBIC, de que os projetos arquitetônicos e urbanísticos não estavam sendo pontuados na avaliação da produção docente para conseguir aprovação de projetos de pesquisa de iniciação científica. Então, na discussão lá com os coordenadores do PIBIC, chegou-se à conclusão de que os projetos arquitetônicos e urbanísticos, eles devem ser incluídos em outra produção artística e cultural. Então, assim, só para quem está na UNB, a gente recomenda registrar projetos arquitetônicos e urbanísticos aqui. Eu confesso que, antes disso, eu inseria os meus projetos aqui em outra produção técnica, mas, enfim, especificamente para a UNB, eles devem ser cadastrados aqui nessa aba. Agora a gente vai dar um salto, pessoal, não vou falar sobre patentes, registros, inovação, educação e popularização de ciência e tecnologia, que isso pode ser em um outro momento. Vou passar aqui para as últimas abas, que elas são de grande importância, especialmente para os alunos, que é a participação de eventos, eventualmente a participação de bancas, e ao final vou falar um pouquinho sobre as citações. Participação em eventos. Ele abre aqui para nós a opção de cadastrar, né, o Lattes, a participação em eventos, como congressos, exposições, feiras. Os congressos ele vai subdividir em vários tipos de congressos, como seminários, colóquios, etc. Mas ele também vai abrir uma aba interessante, que é a organização de eventos. Eventualmente, se você participa da organização, como muitos dos nossos alunos de pós-graduação participam ativamente, né, no caso, esse ano, a gente está, esse ano até o ano que vem, a gente está aqui na Faculdade de Arquitetura da UNB, vamos receber o Enamparc, que é um dos principais eventos que a gente tem da comunidade científica de arquitetura e urbanismo. E aí certamente vários alunos e com certeza muitos professores já estão envolvidos na organização, é aqui onde vocês vão inserir. A participação é no caso de você participar como ouvinte, eventualmente você não vai apresentar nenhum trabalho, o Lattes dá a opção de você registrar uma participação apenas como ouvinte, mas também dá a opção de você participar enquanto apresentador de trabalhos em eventos científicos. Só lembrando aqui, para quem está entrando, né, na pós-graduação, a gente tem uma série, imagina, nem vou tentar elencar qual é a diversidade de eventos, mas a gente tem os eventos nacionais e internacionais na nossa área e de áreas afins, que a arquitetura é caracteristicamente interdisciplinar, e eles todos devem ser registrados lá naquela aba. Depois que a gente fez, então percebam, pessoal, que a gente fez agora o cadastro de duas abas muito relevantes. A aba de produções, onde a gente registrou produções bibliográficas, produções técnicas e produções artísticas, e também cadastramos as nossas participações em eventos e a nossa eventual participação na organização de eventos. O Lattes registra todas essas participações eventualmente, mas depois tem um ponto que é super importante que tem que ser realizado, que é a vinculação de todas essas produções aos projetos de pesquisa. Por quê?
Essa vinculação é muito relevante porque toda, ou quase toda, podemos dizer assim, a avaliação da produção, tanto do pesquisador quanto dos programas de pós-graduação, ela está baseada em projetos de pesquisa e quão produtivos, ou quão, em termos inclusive de qualidade, não só em quantidade, que esses projetos de pesquisa são. E para haver essa vinculação entre um projeto de pesquisa e o tipo de produção que os pesquisadores realizam, a gente precisa voltar na aba Projetos, abrir a aba de novo dos projetos de pesquisa e manualmente realizar essa vinculação de produção. Vou mostrar aqui agora como é que a gente pode fazer isso. Aqui, no caso, eu estou mostrando os meus projetos de pesquisa, alguns que já estão finalizados, como meu mestrado, participações que eu tive durante o mestrado, doutorado, projetos de pesquisa já finalizados, e esses todos que estão aqui com 3 pontinhos são projetos de pesquisa que estão em andamento. Aí, para fazer essa vinculação, você vai escolher um desses itens, um dos projetos de pesquisa. No caso aqui, eu escolhi esse projeto meu que já é bastante, já está desde 2017, que é o de Brasília, a Cidade Ocidental. É um projeto onde eu tenho alunos de mestrado e especialmente vários PIBICs, e aí a gente vai realizar a complementação desse projeto de pesquisa fazendo a vinculação. É só correr essa aba aqui mais para o final, e aí além dos dados básicos, que é o nome do projeto, a descrição, a situação, o potencial de inovação do projeto, a instituição, o órgão. A aba Projetos de Pesquisa nos dá outras oportunidades de detalhamento. Um deles é a equipe, como eu já falei, você pode incluir os alunos de graduação que fazem parte desse projeto, alunos de mestrado, de doutorado. Você pode incluir as instituições que estão financiando esse projeto. Aqui, no caso, ele teve financiamento do CNPq e da FAP, com bolsas de PIBIC. O valor não será exibido na internet, só nas aulas, né, de oficina sobre Lattes. E depois a gente vai para essa aba aqui, ó, da produção CIT, a produção em ciência e tecnologia que está vinculada a esse projeto. E aí, gente, todos aqueles itens que a gente cadastrou anteriormente, como publicações em artigos, participação na mídia, para professores, inclusive as participações em bancas, a participação em eventos, apresentação de trabalhos, as palestras, tudo isso, o Lattes vai ofertar para você aqui. Ele vai dizer, olha, essa é a produção que você disse que fez. Qual é a produção que está vinculada a esse projeto especificamente? Aí você vai clicar aqui, incluir um novo item. Ele vai abrir para você tudo que você fez. Ele permite que você escolha a produção por ano, ele oferece 2 filtros, por ano e por tipo de produção. E aí, gente, a má notícia. Infelizmente, você tem que incluir um por um. Não tem jeito. Eu gostaria muito, por exemplo, que a gente fizesse um filtro por ano, né, em 2000 alguma coisa, ou um filtro por tipo, né, por exemplo, artigos publicados em periódicos, e ele permitisse que eu selecionasse vários e já fizesse essa vinculação. Mas ele não permite, então tem que ser um por um. Mas, enfim, pelo menos tem alguns filtros aqui para facilitar o nosso trabalho. Você seleciona e vai incluindo item por item. Aqui, no caso, eu incluí desse projeto de pesquisa algumas orientações, iniciações científicas e outros tipos, né? E aí, gente, é isso. Essa vinculação, antes da gente passar para o último item, que é o das citações, ela é manual, ela é trabalhosa, mas ela é super relevante.
E ela é relevante porque é a partir dessa vinculação com esses projetos de pesquisa que os coordenadores, a coordenação do programa, consegue realizar essa vinculação em uma outra plataforma muito importante, que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é a plataforma Sucupira, que é a plataforma que a CAPES utiliza para captar todos os dados da produção do programa inteiro. E essa produção ela é feita tanto para os professores, tanto para o corpo docente, quanto para o corpo discente. Então, a gente precisa da colaboração de todos os membros do programa, docentes e discentes, para que os Lattes fiquem atualizados, para que as produções sejam vinculadas, para que essa produção possa ser reproduzida dentro da plataforma Sucupira e que que a gente não perca no meio do caminho nenhum tipo de produção realizada com tanto esforço por todos nós dentro do programa. Depois a gente volta, provavelmente vão ter algumas dúvidas, a gente volta nesse item. E agora encaminhando aqui para o último ponto, que é o das citações. Esse é um campo aqui que eu vou confessar para vocês, não tem muito tempo que eu descobri que ele existia, mas é a captura de citações do que o Lattes realiza em algumas bases, no Easy, no Cielo, no Scopus, e aí nessa outra base bibliográfica, que pode ser uma base bibliográfica que nós vamos indicar. E aí eu vou fazer uma sugestão aqui para todo mundo, que vocês entrem numa base bibliográfica que tem ganhado bastante relevância, que é o Google Scholar ou o Google Acadêmico. E aí, quando você clica naquela aba citações, outra base bibliográfica, ele abre esse tipo de página aqui para você. Você pode digitar manualmente qual é a base bibliográfica, o número de citações, o número de trabalhos que foram citados, a data onde você realizou essa coleta de dados. Gente, essa minha data está desatualizada, desculpem. E todos os formatos em que o seu nome foi citado. Isso tudo, gente, aqui no caso da outra base bibliográfica, é incluído manualmente. E aí eu queria falar, assim, muito rapidamente sobre a plataforma Google Acadêmico, e aqui especificamente para os alunos que fazem parte do corpo docente do programa da FAO-NB, a gente tem batido um pouco nessa tecla da relevância do Google e da importância de que todos criem o seu perfil no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma plataforma que procura agregar e disponibilizar a produção, especialmente, com muito enfoque nos artigos de revistas científicas, cujas bases estão disponibilizadas na web, mas também os bancos de teses, dissertações e monografias das universidades. Então, aqui, só para dar um exemplo, eu digitei o meu nome, e aí é esse tipo de informação aqui que ele nos oferece quando a gente digita o nome de um pesquisador. Ele vai mostrar os perfis que estão disponíveis, e ele já faz uma busca que é bem razoável, tem um bom nível de acerto, capturando os artigos, as produções. Então, veja que ele não pega só os artigos, né? Aqui, esse é um artigo, ele também pega, eventualmente, anais, mas ele também pega banco de dados de repositórios. Aqui, no caso, esse Alphaville, a Desconstrução da Cidade no Brasil, é minha tese de doutorado, que ele capturou automaticamente do repositório da UNB. E ele, assim, do que eu tenho visto, captura muito bem a produção nesses repositórios institucionais. Então, aqui no seu perfil acadêmico, eu vou mostrar um pouquinho como é que ele funciona e como é que a gente pode editar. Então, você tendo um e-mail do Gmail, você pode editar o seu perfil, tem algumas opções, você pode colocar fotinho, você pode botar o seu e-mail, que não fica disponibilizado, eu não sei, não me recordo se você pode escolher que ele fique, não me recordo, mas você pode botar seu vínculo institucional, os seus interesses de pesquisa, em termos de palavras-chave, e aí o Google faz essa busca e vai mostrar aqui a produção que você fez. Ele também identifica coautores,
permite que você edite manualmente, incluindo coautores, o que é bastante interessante. E aqui nessa abinha mais, ele permite que você, eventualmente, caso necessário, caso o Google não reconheça automaticamente uma produção sua, você pode incluí-la manualmente. Aqui ele vai mostrar a quantidade de citações que cada um dos trabalhos teve, o ano de publicação desses textos, né? E aqui, quando você clica em uma dessas produções, por exemplo, ele te mostra o link de acesso para essa produção, ele dá um mapeamento aqui de quantas vezes ele foi citado e quando, e ele permite também que você visualize quais os trabalhos que citaram essa sua publicação, que é bem interessante, né? Você pode acompanhar um pouquinho de como é que está sendo a recepção e o uso da sua produção científica. Então, aqui são alguns dos trabalhos. Eu percebi que o FG.br, o FPE, o NB, normalmente a gente vê de cara que são repositórios, então tem uma certa permeabilidade, no caso desse trabalho, utilizando em dissertações de mestrado, monografias, tese de doutorado, etc. É legal também para você, eventualmente, entrar em contato com essas pessoas, buscar configurar algum tipo de rede, caso isso seja relevante. Mas é interessante também, gente, criar esses perfis, porque cada vez mais o Google Scholars, o Google Acadêmico, tem sido usado para pesquisa temática, então pesquisa por bibliografia, né? Então o pessoal está usando muito o Google Acadêmico enquanto um banco de dados de pesquisa bibliográfica. E só para finalizar, vou mostrar um pouquinho como é que são essas métricas aqui do Google, que ele mostra aqui a quantidade total de citações, as citações no último ano, e ele mostra os índices H. O índice H quer dizer que eu tenho 3 artigos que têm 3 ou mais citações. E aqui, no caso, nos últimos 5 anos. É bem interessante o índice H para você acompanhar. O índice H, assim como todos os outros tipos de índices que estão baseados em métricas de produtividade, eles não devem ser considerados como a única fonte de qualificação de qualquer tipo de pesquisa ou de pesquisador. Até porque as áreas variam muito na forma de citação, na forma de utilização dos trabalhos. Por exemplo, na área de teoria e história, que é a área a qual eu me vinculo, as citações elas não são tão volumosas quanto em áreas mais ligadas à tecnologia ou às áreas que a gente vai reconhecer como ciências duras, onde a quantidade de citações pode chegar aos milhares, né? É claro que o meu número de citações é bem pequenininho, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar, mas eu lembro de algumas reuniões que eu participei, onde pesquisadores da biologia tinham essa quantidade de citações aqui na casa dos milhares. Isso não é tão comum na área de teoria e história. Mas, enfim, são especificidades, existe todo um esforço do campo de pesquisadores de reconhecer as diferenças, as diversidades de cada uma das áreas, e, inclusive, no caso de revistas científicas, tem uma carta internacional, que é a Carta de Dora, que vai questionar a utilização desses índices baseados exclusivamente em métricas, ou seja, na quantidade de citações ou mesmo na quantidade de produção de cada pesquisador, como um índice ou um indicador válido ou unicamente, exclusivamente válido para qualificar uma produção. Gente, no geral era isso. Encaminhando aqui para a finalização, para a gente abrir para perguntas, eu tenho algumas dicas que eu acho que são bem relevantes. Voltando para o início, por favor, atualize o seu currículo assim que você desenvolver uma nova atividade. Isso é importante para você, é importante para o seu programa, e isso precisa se transformar em um hábito.
Claro, as publicações são sempre legais, a gente não esquece de botar uma publicação, mas uma participação no curso, uma apresentação de uma palestra, um curso de curta duração ou alguma coisa desse tipo, uma participação numa banca, assim que você realizou essa participação, atualize o seu Lattes. E mais do que isso, a minha sugestão é que você guarde os comprovantes digitais ou escaneados dessa participação numa folha, numa pasta digital, para facilitar depois a sua inscrição em concursos, seleções, elaboração de portfólios, porque, é claro, toda vez que vocês forem participar de algum concurso, uma seleção de bolsa ou qualquer coisa desse tipo, vocês podem precisar desses comprovantes. E esse tipo de sistemática facilita bastante. E, para saber mais sobre Lattes, estuda os currículos Lattes de pesquisadores da sua área, da sua linha, pessoas que você admira, veja como eles colocam os diferentes itens de produção no Lattes para você conseguir ter referências e construir referências para a sua própria produção. Era isso, assim, no geral. A minha ideia agora é que a gente abra para perguntas. Espero que, assim, esclarecer algumas partes que eventualmente não tenham ficado muito claras, e estou à disposição nesse ambiente estranho, né, que eu estou aqui dentro do Zoom, o pessoal está lá no YouTube. Espero que tenha ficado claro e vamos, então, para as perguntas. Dentro do possível, a gente vai tentar respondê-las. Luciana? Obrigado, Carol. Vocês me ajudam, Luciana, Ricardo? Sim, estão me ouvindo? Eu anotei aqui algumas perguntas, Carol. Não sei se o Ricardo quer começar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Carol, tem algumas perguntas, na verdade não foram muitas não, foram ao todo 9 perguntas, eu acho, e acredito que tanto Carol como Luciana podem responder diretamente essas perguntas. A Luciana no intuito de auxiliar a Carol nas respostas. A primeira delas vem de Nayara Sampaio e quer saber qual a carga horária que ela deve informar no caso do TPG-FAO, como aluna de mestrando ou como doutoranda. Eu não sei qual das categorias a Nayara faz. Não estou te ouvindo. Você está ouvindo, Carol? Nenhuma palavra. Bem, desculpem, aqui eu tive que sair da sessão e usar o iPhone, mas eu acho que está todo mundo ouvindo, né? Estou te ouvindo, sim, tá joia. Eu posso responder essa pergunta. No caso de alunos bolsistas, a carga horária é 40 horas. E essa é o que se recomenda, mas no caso de ter uma outra ocupação, então seria no mínimo 20 horas ou 30 horas de dedicação para o mestrado ou doutorado. Mas vai depender de cada caso. Mas, em geral, são 40 horas. Eu estou até olhando aqui um pouquinho as perguntas. Eu posso, enquanto o Ricardo entra, eu acho que a gente podia partir para as outras perguntas. Carol? Oi. Pode falar. Luciana, Carol, estão ouvindo? Posso ir? Pode falar. Já respondi a pergunta, Ricardo. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas relativas aos projetos de pesquisa, né? Sim, com relação... Não, tem outras aqui que eu fui anotando no percurso. A linha de pesquisa, com relação à palavra-chave que deve se utilizar na linha de pesquisa. É sobre a pesquisa pessoal dessa pessoa ou são as palavras-chave relacionadas à linha de pesquisa? A recomendação é que você coloque as informações conforme o que está disponível no site do programa.
Até onde eu me lembro, a gente não tem palavras-chave no caso das nossas linhas de pesquisa, especificamente no nosso programa. Esse item não é obrigatório. O mais importante é que você inclua o nome dessa linha e a descrição dela, conforme o que está disponível no programa. Não sei se Luciana tem algum entendimento diverso. Não, eu acho que é importante, na questão das palavras-chave, é que elas vão determinar um campo de atuação de pesquisa. Então, quando você fala teoria do urbanismo, você já está trabalhando dentro de um campo. Tem um glossário, tem várias áreas que existem um glossário de palavras-chave. Na nossa área, Não. em português eu não sei se tem, mas em inglês tem. Então, você tem que pensar onde que a sua pesquisa se localiza em termos de campo de atuação. Por exemplo, se é história do urbanismo, se é teoria do urbanismo, para pegar as palavras mais gerais. E aí você vai tendo gradação nessas palavras até chegar em questões mais específicas, né? Então, vai depender de cada pesquisa, mas o que eu sugiro é que vocês olhem principalmente nos repositórios de biblioteca, tudo, quais são as palavras-chave disponíveis. Porque lá você vai ter uma ideia de como é que se encaixa o seu trabalho. E, de fato, é um campo que não é muito preenchido, mas eu acho que ele é importante porque ele pode ser um rápido atalho de busca quando você for fazer pesquisa também para revisão bibliográfica, para o seu trabalho ser encontrado como um estado da arte, etc. Só para explicar, a Nayara fez a pergunta a respeito das palavras-chave para a linha de pesquisa. Então, assim, no caso, a linha de pesquisa, eventualmente, no caso do programa, não tem as palavras-chave, mas os projetos de pesquisa, a palavra-chave é fundamental. E só para reforçar o que a Luciana falou, quando a gente vai indicar as palavras-chave para qualquer uma das nossas produções científicas, especialmente as produções bibliográficas, é muito importante que a gente pesquise quais são as palavras que definem pesquisas semelhantes às nossas. É como a Luciana falou, a gente não tem um Tesauros de Arquitetura e Urbanismo em português, mas existe em inglês. E é muito importante que, enquanto pesquisadores, a gente se aproxime das pesquisas do nosso campo e comece a reconhecer essas palavras-chave. E aí agora eu vou falar como editora da revista Paranoá, explicando outra importância das palavras-chave. Elas são utilizadas pelos bancos de dados para procurar publicações quando a pessoa digita lá no Google Acadêmico algumas palavras. Então, se você escolhe mal as palavras-chave que definem o seu projeto de pesquisa ou que definem as pesquisas que estão em publicações, você está, de certa forma, se auto-sabotando, porque você está dificultando os bancos de dados de encontrarem a sua pesquisa, né? E de auxiliar nessa produção de conhecimento coletiva, que, no fundo, é a intenção da publicação. Né? É isso. Mais uma pergunta? Vai, Ricardo. Mais uma pergunta. A Ana Elizabeth está perguntando como conseguimos o DOI de revistas. O DOI, ele é um identificador. Carol, antes de ir para o DOI, vamos passar para essa pergunta, Ricardo, sobre se tem que ter a pesquisa de doutorado do laboratório ou pode cadastrar as duas. Eu acho que isso é importante reforçar para todo mundo. Eu acho que o Ricardo já respondeu no chat, mas, Carol, talvez você pudesse reforçar essa questão que tem o projeto do orientador e também a pesquisa própria. Talvez você pudesse só reforçar para a gente ir para a questão do DOI. Projetos de pesquisa, acho que tem uma pergunta aqui, quantos que a gente pode... Os projetos de pesquisa, eles são quantos forem, né? Vocês viram aí que eu estava mostrando no meu Lattes, tem alguns, né? Uma coisa que você vai acumulando ao longo da trajetória. O que eu mostrei na oficina foi o mínimo. Então, qual é o mínimo? Você não é um pesquisador que está soltinho enquanto aluno, né? Enquanto membro do programa de pós-graduação.
você está vinculado a um projeto de pesquisa da sua orientadora ou do seu orientador. Porque quando você entra num projeto, num programa de pós-graduação, a lógica é que você, e Luciana me corrija ou me complemente, mas a lógica é que você não está entrando somente para desenvolver a sua pesquisa. Você está entrando para colaborar com um corpos de pesquisa que está em andamento. Por exemplo, com a pesquisa da sua orientadora, do seu orientador. Então, conversando com ela e ele, você vai saber qual projeto de pesquisa dele, você está vinculado. E isso não é uma vinculação burocrática, isso é uma disponibilidade que você, enquanto membro do programa de pós-graduação, é uma disponibilidade que você tem que ter de colaborar com essa pesquisa. É claro que a expectativa é que o seu próprio projeto de pesquisa tenha interface, interrelações com o projeto de pesquisa da sua orientadora e o seu orientador, e assim você já estará colaborando. Mas também existe uma expectativa de que você disponha de tempo para colaborar com o seu orientador e seu orientador. Então, só para lembrar, o mínimo são os 2 projetos de pesquisa. Um, que é esse que você vai conversar com a sua orientadora, saber qual é, vai copiar do Lattes dela, inserir. Ela é a coordenadora, tem que ver quais são os outros membros que participam desse projeto, você, outros colegas de doutorado, de mestrado, de graduação, PIBIC, etc. Você vai incluir, você vai reproduzir isso no seu Lattes, indicando a orientadora, o orientador como coordenador, e aí você vai fazer o seu, que aí é o da sua pesquisa de mestrado ou de doutorado, que tem lá o seu título, que pode ser provisório, como eu falei, ele pode mudar depois, você é o coordenador e inclui a sua orientadora como membro da equipe. Então, basicamente, são esses 2. Quantos você pode ter? Quantos existirem? No caso dos professores que estão vinculados à instituição de pesquisa, é comum que a gente tenha, eventualmente, 1, 2 projetos de pesquisa em andamento, às vezes mais, às vezes menos, né? Não existe necessariamente uma restrição, só queria que ficasse claro para os alunos, né, mestrandos, doutorandos, que esses 2 são importantes de serem cadastrados. Importantes por quê? Porque eles vão fazer parte de todo o acompanhamento da produção científica do programa, né? Acho que o que fica muito claro nesse preenchimento do Lattes, é uma discussão que a gente tem com frequência no programa, é que ele, na verdade, ele não é só um reflexo de uma produção individual, ele é também a sua inserção no universo de pesquisa, no próprio programa, é você se inserindo num grupo de pesquisa, você se inserindo em outros projetos de extensão, projetos de outros tipos. Então, no fundo, é uma discussão que ela não é só uma produção de uma trajetória individual, ela é muito a sua produção em relação e fazendo parte da produção do programa. E aí, tem mais pergunta? Tem o DOI, várias. Tem várias, não sei se a gente vai conseguir todas, mas sobre a pergunta do DOI, o DOI é um identificador, eu vou usar uma expressão ruim, ele é como se fosse um CPF, assim, um identificador único, ele não se repete em hipótese alguma, e ele é um identificador de algum tipo de documento digital, qualquer tipo de documento digital. As revistas, as revistas científicas, elas vão fornecer um DOI, esse identificador, para cada um dos artigos. Então, para saber qual é o DOI do artigo, você tem que entrar na revista, e normalmente isso está registrado tanto na página da revista, quanto no próprio PDF do artigo científico, quando você dá o download, o DOI deve constar no documento. E aí é só copiar ele para o Lattes. Nem sempre o Lattes ele entende uma lógica de DOI, que se ela é alterada, é um pouquinho complicado, mas sempre tem uma forma de você incluir o DOI, incluir todas as informações a respeito de cada uma das produções. Mas, enfim, o DOI ele vai ser disponibilizado pela revista onde você publicou. Carol, sobre produção técnica, consultoria, o Thiago Góes pergunta, a consultoria entra na produção técnica? Também entra em atuação e preenche os 2 campos, tanto produção técnica como atuação?
O meu entendimento é de sim. Inclusive, existe um item específico na produção técnica, que é de consultoria, assessoria e consultoria, se eu não estou enganada, o nome é esse. Aí você pode especificar lá qual foi a assessoria que você prestou. Agora, a questão do vínculo, ela fica como registro da sua participação profissional. Eu tenho uma experiência dessa. No meu Lattes tem um registro de uma consultoria que eu prestei para 2 empresas, está lá registrado. O importante é que esse vínculo, vocês vejam que a questão da atuação profissional, ela tem esse entendimento de vínculo, é muito importante que o vínculo esteja explícito, né? Não empregatício. É importante registrar isso. Mas sim, também eu colocaria nos tá 2. certo. O Tiago também pergunta com relação à submissão a editais, projetos, propostas, eles entram como relatório submetido? E se ganha esse edital, ele entra como? Talvez ele entraria no projeto como um vínculo de apoio financeiro. Exatamente. Eu nunca registrei, talvez você tenha um entendimento sobre isso. Eu nunca registrei alguma coisa só por submissão. É o seguinte, submeter ao edital, ele não é produção, então ele não tem cadastro no Lattes. Mas o fato de você submete ao edital, na verdade, projeto de pesquisa. Então, você pode cadastrar o projeto de pesquisa. Agora, depois que o projeto está em andamento, existem vários relatórios de pesquisa que podem ser cadastrados como produção técnica. E cada vez mais essa produção técnica ela está ficando mais relevante na avaliação, inclusive com abas enormes de detalhamento na Sucupira, que vai muito além do detalhamento que existe no Lattes, que o programa precisa responder. Então, é fundamental que esses projetos tenham não só o registro, mas todo um percurso de de como é que está os seminários, as reuniões, toda essa parte de impacto na sociedade, se tem oficinas, tudo relativo a isso tem que ser documentado e entra com produção técnica no Lattes. Então, lives e postagens em blogs, eles entrariam também? Já respondendo a pergunta do Tiago e da Juliana Ian. As lives, dependendo, se tiver uma grande audiência, tem uma outra aba no Lattes, eu até abri meu Lattes aqui para ver, que chama assim, Educação e Popularização da Ciência e Tecnologia. Se for por exemplo, se for uma live que já tem um grande público, que tem grande repercussão, ou que tem impacto direto, por exemplo, em escolas públicas, etc., você vai preencher 2 vezes. Você vai preencher nas produções e vai preencher também na parte de popularização de ciência e tecnologia, porque aí são trabalhos que têm grande repercussão. E hoje, com essa questão do Covid, isso virou muito importante. Então, tudo tem que ser cadastrado. Eu sugiro também a aba em produções técnicas, onde fala de entrevistas, mesas redondas, tem algumas opções ali, participações que estão relacionadas a participações públicas, pode ser um lugar interessante de registrar também. Tem uma aba que eu estou vendo aqui, chama Redes Sociais, Websites e Blogs. Tem bastante coisa que dá para colocar e registrar tudo que está sendo feito de forma remota. Com relação ao perfil no Google, segundo o Ricardo Meira, é necessário um e-mail acadêmico. Para quem é egresso do PPG, como faz para conseguir esse e-mail acadêmico? Bem, se ele só assim para o Google, eu não sei se ele exige um e-mail acadêmico. Acho que você pode registrar outros, mas tem uma informação importante, né, Luciana, sobre o registro para os alunos do PPG. Eu não sei, eu tenho que verificar sobre essa questão do e-mail, até uma boa pergunta, mas até onde eu sei, o aluno egresso, ele está vinculado à instituição como egresso. Hoje, todo o programa de pós-graduação tem que mapear toda a produção de seus egressos
egressos de até 5 anos que eles tenham defendido a tese. Então, eles continuam, de uma certa forma, vinculados ao programa. Então, a produção, mesmo que você já tenha defendido e você tem uma publicação fruto de uma pesquisa que foi desenvolvida no programa, ele conta. E é interessante, por exemplo, um aluno fez o mestrado no UNB e depois fez o doutorado no ProURB no Rio de Janeiro, vai contar para as 2 instituições, para a UNB como egresso e para o ProURB como aluno discente, por exemplo. Então, você pode, é o único item na Sucupira de pessoas que pode ser cadastrado 2 vezes, como aluno e como egresso. E eu acho que esse cadastro como egresso, ele só reforça esse entendimento de que, na verdade, você não é um indivíduo pesquisando numa bolha, né? Você faz parte, tem um compromisso com o programa, inclusive depois que você sai dele, né? Porque durante 5 anos a gente vai ficar perguntando, pesquisando, e a produção dos egressos vai contabilizar para a avaliação do programa. Que, inclusive, é muito comum, né? Depois que você finaliza a dissertação ou a tese, você tem um amplo material para publicação, então as publicações posteriores, elas são bastante comuns, né? Meninas, eu gostaria de agradecer a Pedro Paulo, o George da Guia, eles estão ajudando, auxiliando nas respostas já diretamente no chat, então tem contribuído para o nosso debate aqui. Algumas perguntas a mais. O Átila tem uma dúvida de como incluir a participação em capítulo de livro no Lattes. Então, ele fez parte, ele foi coautor em capítulo de livro e ele gostaria de saber como que ele inclui essa informação no Lattes. Átila, é o seguinte, lá na aba de produções bibliográficas tem um item que é especificamente livros e capítulos. É só você clicar lá e ele vai te dar a oportunidade de dizer se é um livro ou se é um capítulo. Sendo um capítulo, ele vai abrir todos os campos para você. O título do livro, os autores ou organizadores do livro, o título do capítulo e os autores que participaram do capítulo, inclusive o número de páginas, né, que tem o capítulo. Lembrando que a ordem dos autores, no Lattes, o ideal é que ela reproduza a ordem dos autores na publicação, porque essa ordem dos autores ela tem uma relação, muitas vezes, não sempre, mas ela tem uma relação com a participação participação e responsabilidade dos autores. Então, é importante reproduzir isso e incluir todos os autores. Então, é só olhar lá, Átila, produção bibliográfica, livros e capítulos. Nayara pergunta se há um campo específico para a indicação de grupos de pesquisa dos quais ela participa. Não, infelizmente não tem. Não, né? mas pode colocar sim, Carol. Se você cadastrar o CNPq e o grupo estiver no diretório do CNPq, ele entra como pesquisa. Não dá para colocar nessa parte? Não, o que eu sugiro é você não esquecer de colocar o nome dos grupos de pesquisa que você faz parte no resumo. Eu acho que é uma informação bastante relevante. Os projetos de pesquisa, eles devem contar com os nomes dos grupos de pesquisa dos quais eles fazem parte. Agora, eu não conheço uma aba... E a outra coisa importante... Essa aba, não, infelizmente, ela não existe. Não existe a aba grupos de pesquisa, mas o que pode ser cadastrado e deve são as linhas de pesquisa pertencentes aos grupos de pesquisa cadastrados no diretório do CNPq. Do mesmo jeito que se cadastra as linhas de pesquisa do PPG-FAO, também tem que cadastrar as linhas de pesquisa que estão no diretório do CNPq. Então, é uma forma de demonstrar o vínculo. Certo. Me perdi aqui. A Isadora, no campo de projetos de pesquisa, é necessário colocar o ano de ingresso. Esse ano é do ingresso dela ou do início do grupo de pesquisa? Do início do projeto de pesquisa, é isso que ela está perguntando? É o seguinte, oficialmente, se você está como mestrado, depende da pesquisa.
Por exemplo, se ela foi estudante bolsista de iniciação científica, ela vai entrar no grupo antes. Então, no projeto do grupo, ela pode ter um ingresso anterior. Agora, se ela entrou no mestrado, na parte quando ela colocar o projeto de mestrado dela, vai ser a data que ela entrou no PPG, mesmo que ela tenha sido aluna especial antes, etc. É a entrada oficial como a discente do PPG. Não, acho que a dúvida dela, Luciana, é o seguinte: o projeto de pesquisa iniciou-se em 2015 e ela entrou para esse projeto de pesquisa com a entrada dela no doutorado, por exemplo, em 2019. Ela coloca no projeto de pesquisa, quando ela preenche, uma data de início, o ingresso dela ou do início do projeto de pesquisa, que é 2015? Ah, não, o ingresso é dela. Se for no Lattes dela, é a partir do momento que ela ingressa. Certo. Agora, a Ana Elizabeth tem uma dúvida acerca das citações. Pede-se um Research ID. Temos que nos inscrever no Research ID também? Tem. O Research ID você tem que se inscrever, mas, por exemplo, o Scopus, ele é automático se você tiver alguma publicação em algum veículo periódico ou editora que tem o Scopus. Então, o Scopus você não é facultativo, você tem que publicar. O Research ID, não. Mas eu acho que o Caio, para quem estiver interessado nesse assunto, semana que vem também vai explicar essa questão do OCID e tudo. Quem estiver interessado vai ter uma live na semana que vem. Mais uma questão, como incluir estágio docente? Em atuação profissional dentro da UNB, porque aí tem a parte de monitoria e estágio docente pode ser colocado lá também. Dentro dos vínculos, um dos vínculos específico é estágio. E aí eu recomendo especificar que é um estágio docente, né? Mas tem um vínculo específico de estágio. Tem uma última pergunta da Ana Paula: como vincular uma publicação nos anais de eventos com a participação e a apresentação? Tem elementos ou tem atividades, ações que a gente vai repetir em alguns momentos do Lattes. Então, a gente participou de um evento, a gente vai lá e inclui essa atividade na participação. E se você apresentou trabalho nesse mesmo evento, você vai em apresentação, também coloca. E quando você vai no seu projeto de pesquisa vincular produções, você vincula as duas, tanto a apresentação como participação. Acredito que seja isso. E, eventualmente, também a publicação em anais. Eu queria reforçar que eu estou vendo uma pergunta aqui do Jorge da Guia, que é muito importante. O Lattes é um percurso profissional também. Então, toda a produção técnica, mesmo que não seja, não tenha sido desenvolvida diretamente dentro do PPG, ela tem que estar no Lattes, principalmente notas técnicas, trabalhos técnicos, porque isso vai ser muito importante para o programa, porque demonstra que ele tem inserção social e tem impacto na sociedade, mostra que a gente não está isolado e que questões que são trabalhadas no PPG têm repercussão fora do programa. Então, é muito importante isso estar bem preenchido, inclusive se forem trabalhos de relevância, no sentido, talvez um estudo tenha uma modificação de um projeto de lei, por exemplo, e isso pode ganhar destaque no relatório do programa, e, por favor, nos comuniquem diretamente à coordenação, porque isso tem que ser relatado e precisamos de detalhes, tudo para colocar no relatório qualitativo também. E a Maria Eduarda pergunta como incluir entrevistas ou reportagens sobre produção técnica no Lattes. Tem campos lá em produção que já são delimitados, indicados para entrevistas, reportagens, publicações nesse sentido, em jornais. Meninas, eu acho que é isso. As perguntas acho que foram todas respondidas. Agradeço a ambas pela
brilhante aula que deram para a gente, mais uma vez. Carol, a Carolina. super didática, super transforma o currículo Lattes de um monstro numa coisa, passar manteiga no pão, assim, de tão simples que é. Brilhantemente nos traduz o que é um Lattes. Muito obrigado, Carol. Espero ter atendido as necessidades de auxílio a ambas. E, Luciana, parabéns também pela iniciativa do programa de pós-graduação, tá transmitindo essas lives. E espero que os alunos tenham gostado e continuem nos assistindo, acho que todas as quartas, não é isso, Luciana? Não, eu que quero agradecer a você pela parceria na coordenação, que o Ricardo é coordenador adjunto, a gente está coordenando, né, no momento, estamos nessa gestão aqui, e a Carol tem sido uma excelente parceira, e excelente aula, Carol. Ainda bem que está gravado e a gente pode replicar para quem não pôde assistir hoje. Eu acho que é muito prudente deixar ela disponível, assim, eventualmente surgem outras perguntas, vocês podem entrar em contato, mas lembrem daquelas dicas, e o Lattes, assim, eu acho que o negócio é ter um pouco de paciência e investigar mesmo. Entra naqueles itens, pesquise Lattes de pesquisadores que você quer conhecer, que você admira, para conhecer melhor o sistema e encontrar, não existe uma resposta exata para cada coisa, é sempre onde que a gente pode encaixar cada coisa, dando relevância para o que a gente produz, e tentando fazer com que o Lattes seja um registro de uma trajetória. Obrigada. Obrigada a todos, viu? Espero que tenha dado certo nesse mundo digital, virtual e tudo mais. Saúde para todos e boa noite. Então tá, um abraço. Boa noite.